pessoas que estão aqui já me conhecem, já sabem quem eu sou. A ideia dessa Masterclass foi a seguinte, eu fiz ela na edição em novembro do ano passado, que foi a primeira edição dela, e ela aconteceu mais internamente, então eu mandei para as pessoas mais fixas e pessoas mais, digamos assim, mais pontuais, e dessa vez eu resolvi abrir para mais pessoas. Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa noite. E a ideia é para a gente falar sobre processos. Meu nome é Kathleen, eu sou engenheira de produção. Eu também sou Black Belt Lean Six Sigma. A minha formação, desde os últimos 6 anos, é totalmente voltada para a área de processos e melhoria contínua. Então, eu sempre estou envolvida com essas partes. Também sou noiva. Tenho uma cachorrinha, que eu não tenho filhos, então eu trato como se fosse parte da família. E a ideia aqui hoje, então, é a gente falar um pouquinho sobre como que vocês conseguem diminuir o caos no dia a dia de vocês a partir dos processos, da padronização de processo. Então, é justamente isso. Se vocês se inscreveram, então, para essa Masterclass, eu suponho que o dia a dia de vocês devem ter sido um caos e vocês estão precisando de ajuda aí nessa outra ponta. O tema da nossa aula aqui é introduzir um pouquinho sobre a gestão de processos, falar por que uma empresa precisa de processo e quais são os principais passos, então, para a gente aplicar os processos no dia a dia. Também a gente falar um pouquinho sobre alguns cases. Eu trouxe um case de uma empresa e trouxe de uma empresa muito conhecida que saiu recentemente e vocês vão gostar de ouvir eu falar sobre isso. O primeiro que eu trouxe aqui para vocês é um pouco mais voltado para a vida empreendedora, mas o Instituto do Mendy, junto com a PayPal, eles fizeram uma pesquisa, um raio-x de empreendedores, e eles constataram que 66% dos brasileiros querem abrir o seu próprio negócio para ter mais liberdade e mais autonomia. E eles abrem nesse intuito. Pensando aqui em vocês como gestores, talvez esse slide não caiba muito, mas naquela pessoa que está abrindo o seu próprio negócio, quando ela pensa em abrir, ela não pensa na proporção que talvez isso vai tomar. Então, quando ela abre, de primeira instância, isso vai ser um pouco mais fácil, digamos assim. Só que daí começa a chegar o dia a dia, aí começa a vir projetos, e aí encaixa os gestores. Aí começa a chegar um monte de projeto, um monte de ideia, os funcionários então vão dando várias sugestões, aí as pessoas das equipes também vão dando muitas sugestões, e vai vindo aquela onda gigante, em que você tem que tomar uma decisão um pouco rápida. E aí o dia a dia acaba sendo muito cheio, digamos assim. Então, os empreendedores, eles abrem para ter essa liberdade e essa autonomia, mas depois que eles abrem, eles se encontram igual esse homem da imagem. Eles se encontram no caos, não sabem como resolver as coisas. Então, para conseguir lidar adequadamente com todas essas demandas, eu sempre sugiro e digo que é preciso a gente começar a estabelecer processos. Porque daí, a partir do momento que a gente consegue definir quais vão ser as prioridades e desenhar os modelos de execução para facilitar o nosso dia a dia, eles começam a traçar a rota que a gente tem que seguir. E aí, a partir disso, a gente já começa a ver alguns resultados. O caos, e juntamente com o processo, ele vai acontecer ainda no dia a dia, mas o processo ele vai te dar mais clareza, ele vai te dar um senso de direção até onde você tem que chegar. Porque no meio de toda essa enxurrada, então, de informação que vem, você precisa organizar como que você vai começar a aplicar algumas melhorias no seu dia a dia. E por vezes, ali no caos, a gente fica um pouco cego, porque a gente só quer resolver aquilo ali que está chegando. Então, isso acaba deixando a gente um pouco cego em relação a isso. Então, é por isso que eu digo que para a gente conseguir abandonar o caos, a gente tem que pensar em padronização de processos. Daí muitas pessoas perguntam para mim assim, que talvez vocês devem estar se perguntando, mas como que isso é possível? Como que a gente vai conseguir fazer tudo isso? Então, o primeiro passo para a gente pensar em como fazer tudo isso é principalmente compreender o que são os processos da sua empresa. E propriamente dito, o que é um processo, não é mesmo? Então, eu trouxe aqui um pouquinho então, de teoria voltada à aplicabilidade para vocês aplicarem no dia a dia de vocês e trazer assim então uma clareza, que eu possa ser um canal de conhecimento aqui para vocês também. Então, quando eu falo de processo, eu estou falando que todas as suas atividades, quando elas estão correlacionadas e interligadas, elas causam, a partir de uma entrada, uma saída de um resultado, seja ele um produto ou um serviço.
E ele sempre vai estar envolvido com pessoas, ações, equipamentos e informações, assim por diante. Então, o processo é aquilo que recebe uma entrada, aí ele faz as atividades que agregam valor daquela entrada que chegou, é o que a gente chama de processo, e aí vai ter uma saída. Essa entrada, então, ela pode ser uma matéria-prima, uma mão de obra, equipamentos, informações, métodos, daí pega aquela informação, processa ela, aí chama-se o processo, e a saída, então, vai ser o resultado daquela nossa entrada. Então, um produto, um serviço, uma informação, um resíduo ou um ruído. É legal falar sobre isso porque normalmente eu uso um exemplo de como fazer uma pipoca. As pessoas que já participaram comigo sabem disso. Então, eu sempre digo que cada pessoa aqui dentro dessa sala tem um método específico de fazer a sua pipoca. Se hoje a gente fosse pensar em quais seriam os processos de uma pipoca, eu digo para vocês que a entrada para preparar minha pipoca, eu faria ela da seguinte forma. A entrada seria, então, a panela, o azeite, a pipoca e o sal. A forma como eu vou preparar essa pipoca é o que de fato dita o processo. Então, eu vou ligar o fogão, vou colocar a panela em cima da boca do fogão, vou colocar o azeite, vou colocar a pipoca, tampar a panela, mexer o grão de pipoca, mexer a panela ali para não queimar. Dizem que se dá umas batidinhas de colher, ela estoura mais rápido. É verdade? Minha mãe me ensinou isso aí e eu faço. Eu dou uma batidinha na panela também. Espero a pipoca estourar e quando eu abro e coloco ela numa tigela, eu vou ter a minha saída do que foi minha entrada, o meu milho de pipoca, saiu a pipoca. E isso é pra gente servir, então, pro dia a dia ali do... A Veriane falando verdade. E isso, então, é pra gente servir ali no dia a dia. Então, pra pessoa que vai estar comendo a pipoca ali no cinema ou fazendo um tererê, não sei se vocês têm costume de tererê, mas quem é aqui do Mato Grosso e tá me assistindo sabe que sempre quando faz um tererê tem que acompanhar uma pipoca, né? Sempre acontece nesse formato. Então, em linhas gerais, o processo é isso, é aquilo que a gente vai pegar de entrada, vai interligar aquelas atividades que vieram para tornar uma saída. E isso, gente, não é só em linha de produção. Tem gente que fala que processo serve só para linha de produção. Negativo, processo serve para tudo, processo serve para informação, serve para serviços. Esses dias atrás eu recebi, fui fazer uma reunião de diagnóstico e a pessoa me falou assim, mas nós somos da engenharia. E não, engenharia é o que mais tem é processo. Como que você vai desenhar um projeto? Como que você recebe essa informação para desenhar um projeto? Tudo isso é processo. Então, não se trata somente de uma linha de produção propriamente dita. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente imaginar aqui uma empresa que realiza a venda de varejo de bolsa. Como seria o fluxo desse processo, então, dessa empresa? Então, eu desenhei o seguinte. O fluxo do processo dessa empresa de varejo de bolsa seria receber toda a matéria-prima do fornecedor, desenvolver um produto, então aqui a gente está falando de operação e metas, então quando a gente fala de desenvolver um produto, a gente tem que pensar qual que vai ser o layout e qual que vai ser as metas que nós vamos traçar para desenvolver esse layout, enviar e armazenar os itens no estoque. Então, quando eu estou falando de enviar e armazenar o item no estoque, se não for próximo, vai ter uma logística aqui envolvida. Marketing para divulgar e comercial, isso aqui está bem atrelado à venda dessa bolsa. Depois, de fato, vender e checar o fluxo financeiro e realizar o pós-venda, que é a questão da fidelização dos clientes. Vejam que a forma como eu trouxe o fluxo aqui do processo, ela está bem macro. Se a gente abrisse um pouquinho mais, vejam que teriam muito mais detalhes para a gente acrescentar aqui. Tá bom? Mas eu trouxe aqui um processo, então, do dia a dia prático. E aí as pessoas me perguntam assim, Kathleen, por que a minha empresa precisa de processo, afinal de contas? Você veio aqui, você me falou o que é um processo, e por que a minha empresa precisa de processo? Eu tenho para dizer para você que todas as empresas possuem processo. A diferença é que algumas têm uma organização disso à risca, que tem os seus funcionários treinados, que todos eles já estão adaptados, estão construindo uma empresa, então, que está rodando super bem. E existem aquelas empresas, então, que ainda não têm esse passo a passo tecnicamente dito. Então, quando uma empresa precisa de processo, ela dá esses sinais, que é a falta de organização. Então, você começa a perceber que no seu dia a dia, você não tem muita clareza no que você está fazendo.
você não tem muita clareza de qual que é o padrão certo que eu tenho que seguir. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma empresa que eu tenho que entregar um projeto toda semana, mas eu não estou entendendo muito bem por que eu tenho que entregar toda semana. É uma meta que eu tenho que cumprir, o meu gestor não me passou isso. Só estou dando um exemplo. Outro exemplo seria, você tem funcionários na sua empresa que desenvolvem um financeiro e aquele financeiro não sabe por que ele está pagando aquela conta. Então não tem clareza, não tem um padrão a ser seguido. E isso é um sinal de falta de organização. E aí isso acaba dificultando as outras áreas também, porque se um financeiro não consegue desenvolver a sua atividade delimitadamente dita, ele impacta na contabilidade, que vai ser o fechamento então daquele financeiro. Deu um erro de pagamento. A contabilidade vai pegar isso lá na ponta, vai voltar para você aqui no financeiro. Então, vejo que todos eles estão atrelados e a falta de organização vai virando. Aí, quando chega no final do mês, não consegui entregar o meu balanço para a contabilidade. Eu não consegui bater a meta de vendas. Eu não consegui ter um produto bem acabado. E aí vai virando aquele caos total porque está tendo uma falta de organização. Outro quesito também que faz você responder essa pergunta de que se a sua empresa precisa de processo ou não. Saber se o conhecimento dos processos todo mundo está sabendo sobre ele, está ao alcance de todos. Então, quando você estabelece processos, você deixa claro para o time o que é o processo para evitar os retrabalhos. Então, digamos, definir um procedimento. Aí, procedimento é diferente de processo, porque quando a gente fala de processo, a gente está falando propriamente dito de umas atividades que geram valor e o procedimento é como que deve ser feito. Então, o processo é o que é e o procedimento é como que deve ser feito. Então, aqui, ao você estabelecer processo, você também deve estabelecer procedimentos. E aí, quando você estabelece um procedimento, você deixa claro para aqueles colaboradores como que ele deve seguir aquele fluxo para conseguir ter uma exatidão lá no final e ter um resultado positivo. Então, quando você começa a ver que nem todo mundo da empresa, ou nem todo mundo do setor, nem todo mundo da área está conseguindo fechar esse ciclo, está faltando entendimento de como que funciona. Certo? Até aqui. Outra questão também que eu gosto de falar bastante é sobre 2 cenários que a gente coloca as empresas. Quando a gente fala bem assim, uma empresa tem processo ou uma empresa não tem processo. Eu gosto muito de comparar elas com polvo de muleta. Então, uma empresa em que está num cenário sem processo, essa empresa ela parece um polvo que está sempre mancando. Imagina um polvo que tem vários tentáculos e todos eles com uma muleta. Você acha que você consegue chegar em algum lugar com isso? Sendo bem sinceros assim, imagina um polvo com muleta, você tem que criar uma imaginação bem alta aí nesse lado. Mas imagine vários tentáculos e eles todos com dificuldades de caminhar. Deixe a sua empresa vulnerável para essa parte de gestão. E aí acaba comprometendo todo o resto, gerando aqueles problemas muito maiores do que os previstos. Então começa a ter muita demora na execução das ações, problema no decorrer da execução dessa ação, desperdício de tempo, desperdício de dinheiro e principalmente muitas dúvidas começam a acontecer. Aí você verifica, nossa, caramba, eu não estou conseguindo caminhar desse lado aqui. Pense sempre que você está como se fosse um polvo manco. Eu gosto de colocar essa analogia. Porque quando você está pecando em alguma coisa que é correlacionada ao processo, você está falhando em um dos seus tentáculos. Já no outro cenário, quando a gente começa a pensar sobre empresas que contêm processo, eu digo que as empresas são como se fossem polvos pensantes. Porque daí os processos estão bem estruturados, estão bem traçados e geralmente aqui nessa etapa os funcionários até conseguem atuar nessa função de forma individual. Então, por um exemplo, se você hoje tem um funcionário na sua empresa que ele consegue desenvolver todas as atribuições dele perfeitamente e aí no final você consegue ainda ter um resultado positivo, significa que aquele seu polvo, além dele estar encaminhando com todos os tentáculos, ele ainda está usando o cérebro.
Então, normalmente, quando a gente não tem processo e que a gente está o tempo inteiro apagando incêndio, a gente fica correndo atrás do rabo só. E aí a gente fica querendo resolver problemas. Mas a partir do momento que a gente não tem que se preocupar com os nossos tentáculos que estão prejudicados, para a gente conseguir se movimentar pelo menos, daí a gente começa a usar uma outra coisa que é a nossa cabeça. E é aí que vira a chave para a questão de melhoria. Ah, porque a gente chega aqui, todo mundo quer implementar melhoria. Mas a gente está no caos, a gente não consegue nem enxergar a melhoria. Que dirá aplicar uma melhoria. Então, a gente só vai conseguir aplicar as melhorias quando a gente atingir o povo pensante. Que é o povo quando ele já tem os seus tentáculos todos ok, tá caminhando super bem, e a partir disso a gente começa a usar o cérebro. Kathleen, mas se eu colocar processo na minha empresa, ixi, já era já. Minha empresa vai ficar uma burocracia, e tudo que eu tiver que fazer eu vou ter que olhar processo. Daí toda vez que eu for ter que abrir um pedido de compra, eu vou ter que olhar um POP. Aí toda vez que eu for ter que fazer um acesso no banco, eu vou ter que olhar uma instrução de trabalho. Não, gente. A empresa de vocês não vai ficar burocrática. Esqueçam essa mentalidade de que processo engessa a empresa. Porque é o contrário. Você vai conseguir estabelecer padrões e etapas propriamente que devem ser seguidas, mas com muito mais clareza na execução dessa atividade, independente de que setor que seja. Você já imaginou, quem é da área de vendas aqui pode concordar comigo, mas imagine só você ter um processo bem definido para a área comercial, mas assim, aquele processo que o teu lead, desde a captação do teu lead até a finalização e a fidelização do teu cliente é bem elaborada, é bem robusta, e isso está tudo padronizado. Imagine só você ter a liberdade de, na hora de escolher o teu vendedor, você não ter que ficar somente olhando as habilidades dele, porque você já tem um processo desenhado. E aí você treina esse seu novo vendedor. E aí você para de ficar refém de pessoas, porque você tem processo estabelecido. Então, quando os passos estão bem estabelecidos, qualquer pessoa que tenha habilidades de venda consegue ser um vendedor de qualidade, seguindo ali a cultura organizacional e dos processos que você definiu. Essa é uma virada de chave, assim, que eu vejo que quando a gente pensa em engessar, eu trago essa outra vertente. Porque imagine só a gente não ficar refém de pessoas. Se a pessoa for embora hoje da minha empresa, ela leva todo o conhecimento. Imagina só. Tem pessoas que trabalham 20, 30 anos, conhecem a empresa de uma linha até a outra. E quando sai ou se aposenta, leva todo o conhecimento com ela. E a gente já perdeu a oportunidade de conversar com essa pessoa, captar quais são os processos dela, trazer isso de uma forma padrão e mais viável possível dentro da cultura daquela empresa e ter um processo claro e estabelecido. Só que eu digo assim, que nas minhas consultorias, que 30% vai ser o consultor que vai conseguir te trazer essa clareza. 70% depende de você. 70% vai depender se você quer realmente estabelecer isso na sua empresa, e aí eu tô falando de cultura, porque quando uma cultura é forte, ela tem teoricamente e estrategicamente um líder forte. Então, a partir do momento que você estabelece uma cultura na sua empresa, você tem líderes fortes dentro da sua empresa, que você vai implementar um negócio e esse negócio vai girar. Porque hoje um dos maiores, posso dizer assim, um dos maiores impasses, que é quando trava a questão da padronização de processos, é porque a gente não consegue lidar com a gestão de mudanças. E aí, quando chega lá para a gente implementar um POP, a pessoa não gostaria de que fosse implementado esse POP. Só que daí também a gente não conheceu o perfil desse colaborador. A gente não sabe o perfil dele, que eu digo mesmo, o perfil DISC dele mesmo, para a gente conseguir moldar essa questão da implementação do padrão. E você, líder, também comprando essa ideia. Então, se 70% você não estiver fazendo sua parte hoje dentro de uma ação de consultoria, você não vai ter resultado. E aí você vai ficar naquela premissa de, padrão não dá certo, padrão é burocracia, padrão é só para pelado. Porque o resultado, que também é feito a partir da sua parte de líder, tem que ser feito. Não só deixado de lado ou um terceiro fazer. Não, mas eu tenho um analista de processo aqui na minha empresa e ele faz isso. Não, gerente, gestor tem que estar junto. Empresário tem que estar junto, comprando a ideia junto.
porque é só assim que a gente vai conseguir ter resultado com a padronização de processo. E aí, qual que é a filosofia de tudo isso? Você não ter gente extremamente talentosa para resolver as coisas. Você ter processos simples e eficientes. Quando eu falo assim, processo simples e eficiente, é porque eu gostaria de ter um processo tão simples que qualquer pessoa que soubesse ler, entendesse. E tão eficiente que uma criança de 5 anos que saiba ler já e entende, ela consegue executar. Então, isso que é processo simples e eficiente. Então, quanto mais detalhado, mais bem explicado, melhor será o processo e a absorção dele para todos os colaboradores, dentro de uma área, dentro de uma empresa. Você como empreendedor, você como gestor, você como pessoa atuante do processo. Quando você for ler um procedimento padrão descrito, você tem que pensar, isso aqui eu estou entendendo? Se eu for executar isso aqui, eu consigo executar? Aí você vai conseguir ter exatidão nesse processo que foi criado. Então, entrando um pouquinho mais na parte teórica aqui, quais são os tipos de processo? Os processos, então, são formados por 3 tipos, que são os primários, os processos de apoio ou processos de suporte e os processos gerenciais. Então, o que é cada um desses e por que é importante a gente saber o que cada um deles significa? Porque quando a gente fala de processo, parece que tudo está atrelado ao cliente, né? Então, assim, é processo, é porque vai ter um destino para o cliente. Mas, às vezes, o seu cliente não é o cliente lá da ponta que comprou de você. Às vezes, o seu cliente é interno. O seu cliente é o outro departamento da sua empresa. Então, por isso que é importante a gente entender quais são os tipos de processo. Então, por um exemplo, quando a gente está falando de processos primários, são aqueles processos que estão com foco no relacionamento com o público externo. Então, é a pessoa fora da sua empresa. É o cliente de fora da sua empresa. Qual que é a experiência que aquele cliente está tendo com você? Que é o que a gente chama de processo finalístico. Qual que é o processo dentro da nossa cadeia de valor que vai agregar valor para o cliente final? Então, quando a gente estava falando ali do exemplo da empresa de varejo, ela costuma englobar nesses processos primários as seguintes ações, que é a produção de produto, o controle de qualidade, a venda propriamente dita do produto, porque você está vendendo lá para o seu cliente externo, o controle de qualidade, por quê? Porque a pessoa que vai receber o produto lá na ponta, ela precisa de um aval da qualidade para esse produto. Então, quando a gente fala de processo primário, é aquele processo que você faz hoje que tem impacto no cliente que é fora da sua empresa. E quando a gente fala dos processos de apoio, que são os processos de suporte, são aqueles para atender as demandas da sua própria empresa e não o cliente final. Então, são os processos que eles agregam valor e agregam produto ali, mas eles se tratam de procedimentos internos. Por exemplo, a TI. Normalmente a TI ela está entregando um processo, mas a entrega dela é interna, porque é dentro de um sistema. Ela precisa, então, ali através dos seus chamados e do seu ERP instalado ali, ela precisa ter um sistema que atenda o seu cliente interno, que é os departamentos da empresa. Certo? O financeiro tem que atender a contabilidade. E tem que atender o cliente externo também. Então, dependendo de qual for o tipo de empresa, ele vai ser ou um processo primário ou ele vai ser um processo de apoio. Se for uma empresa de gestão financeira, ela vai ter um processo primário. Mas se for de uma empresa um pouco maior, é processo de apoio. E existem também os processos que nós chamamos de processos gerenciais, que são aqueles propriamente ditos para serem gerenciados, né? Eles possuem ligação direta entre a gestão estratégica da empresa, que são as tarefas do líder, e garante que os processos primários e os processos de apoio sejam bem executados. E é aqui que entra principalmente a ação dos indicadores. Então, por exemplo, quando a gente fala bem assim, qual que é o resultado que a empresa está dando hoje? A empresa está dando um lucro de 50 mil. Esse valor aqui de 50 mil é um resultado das execuções dos processos que são feitos primários e os processos de apoio. Esse resultado aqui do lucro. Beleza? E quem vai estar controlando isso normalmente são coordenadores, gerentes, diretores ou o próprio dono da empresa, o sócio, o diretor.
É importante trazer essa clareza para que você entenda que talvez o que você está fazendo hoje não está indo para o cliente lá externo da sua empresa, mas ele está impactando em algum outro departamento que é importante, a forma como você está executando ele. E eu já vou entrar então agora no passo a passo de como que se monta esses processos. Esse é um passo a passo meu, é um passo a passo que eu sigo ele. Então é uma masterclass única, exclusiva minha, e esse formato aqui que eu faço é meu. Pode ter pessoas que façam ele de outra forma, mas normalmente, em 80% dos casos, eles fazem parecidos com o meu. Se hoje você fosse aplicar o processo na sua empresa, eu te daria esses passos para você aplicar ele. Então, assim, você já aprendeu aqui o que é um processo, como que é dividido essas partes dos processos, e vocês viram que eles podem ser aplicados em várias áreas, independente do nicho da empresa. Vejam que todas as empresas possuem um processo. Então, como que você vai fazer para aplicar isso no dia a dia da sua empresa? O primeiro passo é você mapear. Então, é realmente chegar ali na linha de frente e entender como esses processos são executados, caso você ainda não tenha essa clareza. Então, por exemplo, Kathleen, eu sou sozinha, minha empresa é só eu. Então, você tem tudo na sua cabeça de como que é feito isso. Então, você precisa começar a esboçar. Como que eu faço o meu financeiro hoje? O meu financeiro tem uma rotina. Eu sei que as primeiras parcelas que eu tenho para pagar é até o dia 15. E depois as DAS, né, que é os impostos do governo, normalmente é dia 20. Então, você pode montar um cronograma que de 15 a 20 você precisa ter esses pagamentos para serem feitos no seu contas a pagar. E aí você precisa gerenciar o seu contas a receber. Se você emite nota, você tem que ter um roteiro para emitir essas notas. Normalmente, se você é um prestador de serviço, as empresas aceitam até 7 dias antes do pagamento. Então, você tem que ter essa programação. Então, se hoje você fosse mapear os processos da sua empresa, você precisa entender como eles são feitos. E aí eu digo, ata de levantamento de processos. Então, vai lá e descreve. Fulaninho executa a função aqui de financeiro e ele executa tais atividades que, agrupando elas, dá esse processo aqui de contas a pagar. Aí depois, tais atividades que, agrupando ela, dá esse contas a receber. E assim sucessivamente, vai mapeando, vai conversando com a equipe. Isso pode ser feito um a um, individual. Então, por exemplo, eu preciso entender como que o Vanderlei trabalha. Eu chego lá do lado do Vanderlei, sento com ele e faço uma entrevista para entender como que ele trabalha hoje. Só que, por exemplo, eu não tenho muito tempo de entrevistar um a um e eu quero saber como que o Compras trabalha. Aí eu vou lá, reúno todo mundo do Compras e faço uma reunião com o pessoal do Compras. E ali a gente já define o que o Compras tem que exatamente executar naquela empresa. Normalmente eu entrevisto todo mundo. Não tenho um cargo propriamente dito, até porque eu não entrevisto pessoas e nem funções. Eu entrevisto realmente processo. Então eu tento captar o máximo de processo possível. Então eu vou entrevistar um jovem aprendiz, eu vou entrevistar um estagiário, eu vou entrevistar todo mundo. Eu sigo por essa lógica para entender o que eles fazem. Depois que eu entendo o que eles fazem, vem então a etapa de esboçar o que eu levantei de mapeamento, porque o mapeamento e o desenho é diferente, né? Então, quando eu falo de mapeamento, é o levantamento das informações, é o momento em que a gente vai ser um detetive, a gente vai atrás das informações e tem que captar o maior número de informação possível. Depois que a gente mapeia esses processos, nós precisamos então esboçá-lo. E como que a gente vai fazer para esboçar isso? A gente pode fazer isso na modelagem BPM, que é o Visage, propriamente dito, que eu utilizo aqui, ou então em fluxograma, VSM, cadeia de valor, gráfico do mapa de fluxo de valor, e aí cada um vai entender ali qual que é a ferramenta que mais se adeque, né? Mas normalmente o fluxograma foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês, sabe? Que tem uma caixinha, uma seta e segue outra caixinha. Esse é um fluxograma básico e vertical. Então, eu normalmente utilizo o BPM, que é a modelagem de BPMN. E aí, depois que eu faço isso, eu desenho, então, o mapeamento que a gente chama de as-is. O que quer dizer esse as-is? É como o processo é, como todo mundo me falou que é.
Ah, Kathleen, eu falei pra você que o meu copo tem que ficar em cima do notebook. Daí eu vou e falo, beleza, ele falou que o copo tem que ficar em cima do notebook. Aí eu vou e desenho isso. Copo em cima do notebook. Tô dando um exemplo, tá? Aí depois eu vou lá com a alçada de aprovação, que vai ser a gestão, a diretoria, a coordenação e a gerência. E aí eu falo, olha, eu fiz um mapeamento de processos e eles me relataram que o processo é assim, como ele é. Aí eles vão me falar, olha, Kathleen, isso daqui não condiz, isso daqui não é bem assim que funciona. Aí eles começam a trazer uma versão do que eles achavam que era para ser. Porque também tem essa condição. O que eu acho que está acontecendo no meu processo hoje e como de fato o meu processo está acontecendo. Daí eles têm esse choque de realidade. Mas sempre tem que ter uma validação de um superior, sim. Daí eu faço essa validação com a gerência, coordenação e diretoria. Normalmente é da própria área que eu estou mapeando. Então, se eu estou mapeando compras, eu vou validar com o coordenador da área de compras, que ele tem mais expertise. Mas poderia ser um analista sênior que está há mais tempo. Também não tem problema, caso não tenha coordenação, digamos assim. E aí, depois disso, depois de validar todas essas etapas de como o processo é, entendendo como que o gestor gostaria que esse processo fosse, porque daí também vai vir a visão dele, a gente pensa nas etapas de melhoria desse processo e desenha como o processo deve ser, que é o que a gente chama de to be. Então, aqui dentro desse primeiro passo de mapeamento de processo, ele tem alguns aprofundamentos. Então, você tem que fazer o levantamento de processos, você precisa mapear como o processo é, como que você captou essas informações, você precisa validar essas informações que você captou e você precisa aqui ainda desenhar um processo como ele deve ser, que é o to be. Se a gente conseguir entrevistar as pessoas todas em uma reunião só, nessa mesma reunião a gente já consegue desenhar como o processo é. Porque daí a gente junta todo mundo na mesma sala e já discute sobre esse mapeamento de processo. E já define como ele é. E depois você vai pegando as aprovações, já faz as melhorias e com 30 dias a gente consegue ter um mapeamento como ele deve ser. Mas tem casos em que a gente tem que entrevistar individual. E aí nessa entrevista individual leva um pouco mais de tempo, porque daí eu tenho que tirar o tempo para entrevistar a Meriane, depois eu tenho que entrevistar a Adriane, aí eu tenho que entrevistar o Vanderlei, o Lucas, o Joadil, a Viviane, e aí eu vou juntar todas essas partes e vou desenhar o meu mapeamento como é. Então varia muito isso. O que eu sugiro é que a gente já fizesse tudo numa reunião. Já junta todo mundo na mesma sala, já faz um brainstorm, já discute tudo de uma vez, já desenha o processo como é, depois pega a validação e desenha como o processo deve ser. Mas normalmente tem pessoas que não gostam de trabalhar nesse formato. Daí você vai em entrevista 1 a 1. Aí depois de ter feito todas essas etapas de mapeamento, de definição como o processo tem que ser, vem a etapa então da parte da padronização, propriamente dito. Então foi feito como é. Definiu como tem que ser, a gente tem que padronizar esse tem que ser. A gente não pode, em hipótese nenhuma, fazer aquilo, um mapeamento que normalmente as pessoas fazem, que é o as-be, né? Que daí tem o as-is e tem o to-be. Daí as pessoas vão lá e fazem o as-be. e o as-be é como deve ser. Não como é e como tem que ser. Sabe, eles misturam as duas conexões e ainda tem aquele como deveria ser, que nem acontece hoje, mas eu queria que acontecesse assim. Então tem que ter muito cuidado, principalmente com essa informação. Eu queria que o processo fosse assim. Não, o processo não é assim, você não vai conseguir medir ele e ter a informação que você precisa. Então você tem que desenhar realmente como está acontecendo hoje e qual o nível que você quer chegar. Você quer chegar nesse? Então, pra gente chegar nesse, o caminho é esse, daqui mais curto. Daí a gente chega nesse outro ponto mais curto, até a gente ter aquele que você queria que deveria ser. Mas a gente ainda não pode desenhar esse deveria ser. Daí a gente vai lá e padroniza. O que é essa padronização de processos, Kathleen? É realmente a gente fazer as documentações padrões. Então, se a gente definiu que o processo do compras, para fazer uma solicitação de compras, ele tem que acessar um sistema, ir lá, fazer uma solicitação de compras, e depois isso vai para uma alçada de aprovação, o gestor superior tem que aprovar esse compras, para daí cair no pedido. Vejam como esse fluxo é grande. Então a gente precisa padronizar. Como que faz para abrir uma solicitação de compras? Nem sei. Aí a gente vai lá, tira print das telas, faz uma instrução de trabalho de como que faz uma inclusão de solicitação de compras.
Daí depois a gente vai lá e faz uma inclusão de pedido de compras, como que isso deve ser feito no sistema. Daí a gente vai lá e desenha uma norma interna. Olha, só pode ser feito pedido de compra se tiver solicitação. E toda solicitação de compras tem que passar por X alçada de aprovação. E aí a gente padroniza. Viram que a gente padronizou um processo? Agora, entrou um colaborador novo, ele vai saber já como funciona. Não, para abrir solicitação eu pego isso aqui, tem que entrar no sistema assim. E eu sei que tem uma norma interna que até tantos mil, tem até alçada de valor, até tantos mil. Eu sei que eu tenho que passar por essa alçada, depois de 20 mil eu passo para a alçada do diretor, e aí sim eu vou ter uma inclusão de pedido de compra. E o terceiro passo, então, é treinar as pessoas. Definimos qual que vai ser o mapeamento de processo, levantamos tudo, como o processo tem que ser, padronizamos aquela ação de como ele tem que ser. Agora a gente tem que ir para a equipe, tem que treinar. Tem que chegar lá e falar assim, ó, os novos processos vão ser esses, e para a gente conseguir que esse processo tenha essa exatidão, vocês têm que executar ele exatamente assim. E aí vem o passo principal. Eu digo que esse passo aqui ele é o primordial, é ele que vai ditar se os seus processos vão ser feitos de maneira correta ou não. Porque se a pessoa lá da ponta não recebeu treinamento para executar aquele processo, ela vai continuar fazendo do jeito que ela sempre fez. Então, esse passo aqui é primordial, não deve ser pulado. Depois, então, a gente vem definindo quais vão ser os indicadores desse processo. Bastante coisa, né, gente? Mas aí a gente define quais vão ser esses indicadores. Qual que é a importância de definir o indicador? Hoje, quando a gente define uma meta, por exemplo, assim, eu defini uma meta que eu quero engordar 5 quilos até março. Aí, todo mês, eu tenho que comer bem, então, né? Tem que comer bem, então tem que comer uma refeição saudável todos os dias, eu tenho que tomar café da manhã com tipo de alimento X, almoço, alimento Y, e assim por diante. E aí, no final do mês, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me pesar. Daí eu me peso e vejo se eu tô ganhando quilo ou se eu tô perdendo. Opa, tô perdendo, não tô ganhando. Então, o que eu tenho que fazer para ajustar, para começar a ganhar? Ou o que eu tenho que fazer para ajustar, para começar a perder? Então, quando a gente fala em definir indicadores, é justamente isso. A gente definiu qual processo que a gente tem que seguir, tem que começar a medir aquele processo para ver se ele está rodando assim ou não. Não está rodando da forma que a gente gostaria. Então, a gente tem que ajustar. E é aí que vem o próximo passo, que é ajustar o processo envolvendo as pessoas. Então, em modos gerais, em linhas gerais, quando a gente fala de implementação da padronização de processos, que é comprometendo toda a parte de mapeamento, a gente tem que seguir esses 5 passos. Para implementar o processo, a gente tem que entender o processo que a gente quer implementar. Nós temos, então, que mapear ele, nós temos que modelar ele, nós temos que padronizar, temos que treinar o pessoal, definir um indicador-chave que vai medir se eu estou tendo resultado com esse processo ou não. E se eu não estiver tendo resultado, ajustar. Mas pode ser que eu queira ajustar mesmo que eu estiver tendo resultado? Sim, às vezes eu quero atingir um nível de resultado maior. Quero apertar minha meta. Aí eu vou lá e defino uma nova meta. Aí eu ajusto de novo, novas melhorias. Pensem sempre. O mapeamento que vocês fizeram hoje. Fiz um mapeamento hoje. Amanhã ele vai ser exige de novo. Eu vou ter que mudar sempre? Não necessariamente, mas todo o mapeamento que você fez hoje, amanhã ele já não é to be mais. Amanhã ele continua sendo as is. Daí vai ter que ajustar. Todo o processo tem ajuste. O processo ele não é estático, ele é volátil, né? Ele tem alterações. Ele só vai ser estático se for um processo que já está muito bem estruturado. E mesmo assim ele ainda tem oportunidade de melhorias, a não ser que a pessoa não queira fazer. Mas, por exemplo, os pagamentos aqui da minha empresa são sempre feitos pelo banco do Sicredi. No banco do Sicredi a gente tem que incluir o pagamento e esse pagamento ele vai ser aprovado pela Master e aí depois quando voltar eu retorno esse pagamento do banco e aí eu tenho que incluir isso no meu sistema. Ótimo, definiu. O processo vai ser sempre assim todas as vezes que tiverem pagamentos. Mas não significa que ele não possa ter melhorias e que ele tem que ser reolhado. Qual que é o checklist, então, para a gente definir se o nosso processo está completo e foi implementado?
Então, primeiro você verifica se eles foram mapeados. Daí você dá um certinho aqui. Depois você verifica se eles foram documentados e se eles foram documentados de forma clara e fácil. Kathleen, não tá nada fácil. Eu tô lendo esse procedimento aqui, meu Deus, a pessoa que escreveu só que entendeu, eu não tô entendendo. Então, esse procedimento precisa ser refeito, tem que ser feito os apontamentos para serem refeitos. Aí, a próxima etapa, o novo processo foi apresentado para a equipe? Não foi apresentado, então nós precisamos envolver a equipe. Foi feita a análise dos indicadores? Definiu e analisou os indicadores? Novamente, a equipe foi envolvida para a adaptação do processo? Sempre envolvendo a equipe, que faz parte daquele processo. E a opinião da equipe foi ouvida? O pessoal que fica ali na ponta sempre tem muito a acrescentar. Então, normalmente, quando a gente está definindo um processo, pode ser que a gente fique com uma visão um pouco limitada. Então, por isso que é importante a gente dar a opinião para as pessoas que fazem parte daquele processo também falarem, porque eles têm muito a acrescentar. Do case empresarial aqui que eu trouxe para vocês, vocês ficaram sabendo do que aconteceu com a Americanas nesses últimos dias? Segundo a matéria, teve uma questão de contabilidade, né, que deixou de ser lançado 20 bilhões, mas a princípio é que tenha sido um erro mesmo de contabilidade nos lançamentos e nos fechamentos finais, né? E aí isso me lembrou, pessoal, eu não sei se vocês se recordam, mas em 2001 teve um caso bem semelhante nos Estados Unidos. A empresa que faliu, né, a Americanas não faliu, mas a empresa que faliu era a Enron, que era uma gigante assim no setor elétrico americano. E eles ficaram com uma dívida de mais de 13 bilhões de dólares. E na época a pergunta foi justamente essa que eles estão fazendo agora. Nossa, como que chegou a esse ponto? Como que eles conseguiram ter isso, né? E aí, analisando com todos os anos ali do que foi feito, porque tem que ter uma apuração, eles verificaram que muitos balancetes estavam sendo maquiados, e aí apresentavam alguns prejuízos e também alguns lucros lá nas alturas que não condiziam. E aí, logo depois disso, isso aconteceu em 2001, em 2002, eles sancionaram uma lei que se chama Lei SOX. Ela foi feita lá no Congresso dos Estados Unidos para que eles conseguissem proteger os investidores e os outros stakeholders que estavam envolvidos, né, dentro dessas ações dessa empresa, dos erros de escrituração contábil e também nessas práticas que elas são fraudulentas. E aí, o que eu quis trazer aqui para vocês? Da importância do processo, até mesmo nesse caso. Então, veja que uma empresa faliu por uma questão de erro de balancete, lucros altíssimos, mas essa empresa ela tinha ações, então os acionistas, as pessoas que estavam ali, os investidores, as pessoas que faziam parte daquele retorno daquela empresa, acabaram ficando na mão. Então, lá nos Estados Unidos, eles criaram uma lei que desse proteção para isso. Então, ou seja, quando a gente fala de processo, a gente também está falando de outras duas coisas, que é risco e controle. Então, o processo, não isoladamente, ele vem justamente também para trazer isso. Que, olha, todo o processo, quando ele é definido, nós temos que analisar quais são os riscos daquele processo. E, principalmente, também, como que vai ser o controle dele. Vejam que depois que foi feita essa lei, não houve-se mais matérias, porque não passou pela legislação da SOX. Então, eu trouxe isso aqui para vocês, porque é justamente isso. Então, pode ser que no Brasil eles façam algo semelhante futuramente, porque tem que ter uma descrição, uma legislação, uma norma para proteger as pessoas que fazem parte daquele processo que foi errado, teoricamente. Então, assim, não pode deixar passar, não pode deixar banalizar dessa forma, né? Então, eu quis trazer um pouco dessa parte da Americanas, justamente para a gente frisar esse quesito, porque o processo ali estava sendo executado de forma errada, não estava sendo medido como ele estava sendo feito, e nem mesmo os riscos que traziam a forma que eles estavam fazendo aquilo. E aí foi então que surgiu essa legislação. E dentro da nossa empresa, é por isso que surgem as normas internas, que eu comentei anteriormente. Então, assim, o processo está sendo executado de uma maneira, e aquela maneira como está sendo feito, a gente precisa controlar, a gente precisa ver quais são os riscos e determinar isso dentro de uma norma interna. E aí, outra questão também assim, que eu gostaria de comentar com vocês, que é uma empresa do setor elétrico que eu atendi no ano passado,
eles não tinham nada na empresa assim de processos definidos, né? Eles são uma empresa de médio porte e eles ainda não tinham. E aí eles usavam um sistema do Conta Azul, nada contra, assim, eu gosto do Conta Azul, mas era um sistema que já não comportava mais para a empresa deles, e mesmo assim eles utilizavam também planilha de Excel para fazer o monitoramento do financeiro, dava super certo, no final sempre fechava, mas eles faziam planilha paralela, eles ainda tinham que fazer o lançamento das vendas dentro de um sistema e dentro do outro, então eles tinham mais 2 sistemas para lançar. E fora isso, não emitia nota pelo sistema, então eles ainda tinham que entrar no site da prefeitura da cidade para fazer a emissão de nota. Essa empresa em específico, então, eles... A primeira coisa que eu cheguei lá e falei para eles, a gente fez um mapeamento de processo, eu falei assim, bom, vocês precisam de um ERP, porque esse software de vocês não está conseguindo comportar as ações. Daí, assim, passou, né? Fiz a consultoria lá com eles, dei todas as melhorias e tudo mais, eles fizeram a implementação do novo software, foi bem interessante. Aí no início desse ano eu tava conversando com um dos sócios, daí a gente tava falando sobre multa de carro, né? Não sei o que da multa do carro. E aí ele falou bem assim, não, pra gente saber quanto que a gente tem de multa, é só a gente ir lá no sistema, selecionar o centro de custo multa, que a gente vai saber quanto de multa a gente gastou no ano passado. Eu olhei aquilo e eu falei assim, nossa, pessoal, olha o avanço que vocês tiveram, que vocês tinham controle de planilha e hoje vocês estão falando até de centro de custo. Então, assim, o trabalho ele começa muito vagarosamente, mas ele vai tomando uma proporção tão grande que hoje ele tem uma tranquilidade para falar isso, que ele nem sentiu que ele tinha falado isso. Só que daí eu fui interrogando ele e ele foi percebendo as melhorias que eles já tinham alcançado. Então, isso também eu trago como um case empresarial de uma das empresas que eu atendi, que não é a que a Adriana falou, mas é uma empresa da área elétrica. E outra parte só para deixar claro aqui para vocês é relacionada à cultura organizacional. Então a cultura é o jeitão da empresa e a gente já está indo para os finalmente, né? Agradeço a presença de vocês até esse final aqui. Então a cultura organizacional é o jeito que a empresa segue e o jeito que ela funciona. E ela está muito atrelada ao que o líder vai definir como resultado dele e como meta. Então, eu sempre falo que a gente só vai conseguir ter exatidão na aplicação da padronização dos processos, na diminuição do caos, na diminuição daquela nossa rotina caótica, se a gente conseguir implementar isso dentro da nossa cultura da empresa. E aí, a partir do momento que a gente coloca isso dentro da cultura, isso vira prática dia a dia, e aí vocês começam a executar e nem sentem que está tendo toda aquela mudança. Então, pensem sempre que quando a gente está implementando o processo, a gente está andando junto com a cultura organizacional da empresa, e não isoladamente só o processo. O processo ele é a chave, ele é como se fosse o meio da bolinha, e aí começa a startar várias outras ondas que vêm em melhorias, também a partir da definição de processo, mas o processo em si, sozinho, ele não alcança muitas coisas longe, né? Tem que estar atrelado junto com a cultura e só assim para a gente conseguir ter uma normalização de todo aquele caos que a gente está enfrentando. Então, pensem sempre que a gente tem que criar um processo simples para que pessoas comuns possam produzir resultados extraordinários. Lembrando sempre do pilar de que a gente tem que respeitar liderança, cultura e a parte da gestão. Eu trouxe aqui também para aquelas pessoas que gostariam de, por exemplo, assim, Kathleen, eu gostaria muito de executar essa questão de processos, mas eu não sei se eu consigo dar conta sozinha. Eu não sei se eu consigo executar isso sozinho. Então, eu trouxe aqui também para vocês uma oferta para quem tiver interesse, para quem quiser realmente fazer algo mais para frente e queira estar junto comigo, caso eu não tenha conseguido desenvolver isso sozinho, né? Então, queira estar do meu lado para enfrentar isso junto comigo. A Adriana já me tem ao lado dela ali na consultoria de processos, o Vanderlei também. Mas quem tiver aqui que também tiver interesse em desenvolver esse projeto de consultoria junto comigo, eu estou oferecendo então hoje aqui a mentoria em grupo da gestão de processos. E ela vai funcionar como se fosse essa aula de hoje. Só que a gente vai fazer ela um pouquinho mais pausada e não com tanta informação assim. A gente vai fazer ela um pouco mais prática e não tanto com informação só mais teórica. Então, para quem que vai ser essa mentoria, assim, só para vocês
se conectarem com isso. É para quem realmente precisa organizar os processos, mas ainda não sabe por onde tem que começar, pôr isso na prática. Para quem realmente quer aprender um pouquinho mais sobre a metodologia de gestão de processos, para quem quer ter um crescimento em relação à sua empresa, não quer que ela seja uma bagunça, não quer que ela seja mais um caos, para quem quer se destacar perante a concorrência, então pode ter pessoas aqui que querem ter isso como performance interna e querem começar a trabalhar nessa área de processos, também pode ser um canal, uma via de canal para essa mentoria. E para quem quer que o seu negócio não seja mais do mesmo e quer trabalhar de forma eficiente. Então, essa mentoria vai conter 4 módulos e, basicamente, nesses módulos você vai aprender o que é essa metodologia de gestão de processos, como que faz esse levantamento de processos. E aí, aqui também vocês vão aprender um pouquinho mais como que faz esse levantamento de processo, como que modela isso no Visage, Kathleen? Você falou ali que você faz a sua modelagem de processos no Visage, mas como que você modela isso no Visage? Eu fiz todo o levantamento de processo e agora eu gostaria de modelar. Então, eu também vou ensinar a fazer isso. Eu vou ensinar vocês a fazerem um treinamento desses processos. Então, como que tem que treinar a sua equipe, como que ela vai conseguir ter ganhos com essa padronização. E no fechar desses módulos, você vai conseguir ter um processo implementado com uma equipe treinada e com o dia a dia ser monitorado com os indicadores. Então, assim, para você que ficou interessado, você que tem interesse em estar um pouquinho mais perto de mim, a gente vai abrir essa mentoria em grupo a partir de amanhã, a gente vai começar a divulgar ela no Instagram. E aí eu trouxe isso daqui como um bônus mesmo, então vão ser 4 encontros online, pelo Meet também. E aí você vai ter direito a um e-book para estudo, que é a apostila, e principalmente a todas as ferramentas que eu utilizo. Então, assim, para quem realmente ainda não teve a oportunidade de trabalhar junto comigo, eu recebi vários feedbacks aqui da Adriana e do Vanderlei, muito obrigada por já estarem trabalhando comigo, mas quem ainda não trabalha comigo, que tem interesse, então essa mentoria de gestão de processos para aprofundar um pouquinho mais os seus conhecimentos. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui nesse final. Eu lanço lá no grupo, então, o link e quem tiver interesse, sinta-se à vontade. Quem tiver alguma dúvida, eu vou abrir o grupo lá. Mandem dúvida, mandem o dia a dia. Esse grupo vai ficar aberto por 30 dias. Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou algo nesse quesito, vão mandando lá. A Meriane também, que é minha parceira aqui, ela ajuda a responder, né, Meri? E a gente vai se ajudando também.